Queremos então dar uma boa noite àqueles que eu não pude dar antes, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua vida. E eu creio que você está no melhor lugar para se passar o último ano de 2020. E não sei onde você está, você que me ouve. Eu acho que esse ano foi a primeira vez que eu cheguei mais cedo na igreja. O último dia do ano foi o dia que eu cheguei mais cedo. Depois do irmão Paulo César, eu cheguei aqui. Nem a Vanessa me ganhou esse último dia do ano de 2020. Quero agradecer a Deus, as pessoas que intercederam por nós. No sábado a gente passou bastante mal. Não sei se a irmã Rita sabe disso, né? Os pais, eles passam mais mal do que os filhos quando o filho fica doente, né, irmã? Né, irmã Sebastião, estou falando, né? Cada um de vocês. A Cristiane passou, acho que muito mais mal do que eu. A Rita quase morreu por causa do Vadinei com Covid. E ele está aí, é um milagre de Deus também. Toda a família do irmão Sebastião também acho que pegou Covid, estão aí. E foi um susto enorme agora, de novo, nosso irmão Sebastião Júnior voltando para a internação. E deixa a gente muita dificuldade de, sabe, realinhar, pensar, focar. A gente tem vivido um momento muito difícil. Eu tenho vivido alguns momentos difíceis de adaptação. Eu ainda não estou na coordenação normal. Eu estou meio lento e devagar ainda. Mudei alguns remédios. Então eu estou me adaptando também. Confesso que eu pensei que eu não ia ver o 2020 chegar. Nunca passei tão mal assim, pela segunda vez. Eu ainda estou com a infecção, com antibiótico. Mas eu entendo, queridos, que, de fato, quando eu vi cada cena aqui, cada palavra que foi ministrada aqui, eu diria que essa sequência de maturidade para fazer a vontade de Deus, ela vai seguir daqui para frente. A gente tem uma série de palavras para ministrar na sua vida, a vida da igreja, privilégio muito grande, porque eu diria que os pais que estão aqui, os seus filhos, com a sua família, os filhos estão dando presente aos pais. A gente vive uma desconexão muito grande da família, uma desconstrução da família. Os filhos não querem mais, como outrora fazia, honrar o seu pai e a sua mãe. E eles vão crescendo, eles se tornam o dono de suas vidas. E isso faz com que a família, aos poucos, ela vai se distanciando e enfraquecendo. Imaginemos se todos nós pudéssemos estar aqui, toda a sua família aqui. É claro que a gente vive em um tempo de pandemia. É diferente. Tudo foi muito diferente este ano. Muito diferente. Complexo demais. Para os pastores, para os líderes, para vocês que são ovelhas. Difícil estar aqui com a máscara. A gente se adaptou. E às vezes eu tenho me adaptado tanto com a máscara que eu até trabalho. Fiquei o dia inteiro lá no papai, depois que eu fui descobrir que eu estava com máscara. Então a gente vai se adaptando a esse novo tempo, a esse novo modelo que nós estamos vivendo. O meu coração se alegra nesta noite, porque o que Deus falou ao meu coração no domingo passado, e era para estar ministrando aqui, eu entendi perfeitamente que não era da vontade de Deus. Porque a gente só entende o que é a vontade de Deus para a nossa vida depois que a gente passa por uns percursos que nós não gostaríamos de ter passado.
a gente passa momentos na vida que nós, de verdade, nós não gostaríamos de passar. E eu quero chamar a tua atenção aqui para esse tempo, de que a minha vida e a sua vida tem que estar em conexão com Deus. Não tem como a gente realizar muitas coisas se nós não estamos conectados com Deus. O que eu vi aqui hoje me trouxe algumas lágrimas. O que eu assisti aqui hoje foi tudo aquilo que eu pedi a Deus. Eu olhava para a Cristiane, ela olhava para mim, eu falei, está vendo aí, Cristiane? Quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, a tendência, querido, é sempre fluir as coisas em nossas vidas. Não tem como Deus não fazer diferente. Algumas vezes Deus, Ele faz algumas coisas em nossas vidas, para que a gente então volte a fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, que seja agradável a Deus. Todos vocês que estão aqui, vocês que nos ouvem, vocês sabem muito bem a palavra de Paulo escrita à igreja de Roma, no capítulo 12, ele vai dizer: rogo por meus irmãos, segundo as misericórdias de Deus, para que nós apresentemos diante de Deus. E ele vai falando mais coisas, ele vai falando, e no final, para que nós venhamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você que está aqui no culto presencial, todos nós sabemos o que é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então é inadmissível a gente dizer que não sabe a boa vontade, a perfeita vontade, a agradável de Deus, a agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você sabe que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Só que tem um detalhe: na maioria das vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Eu diria que 90% foi a vontade sua, não a vontade de Deus. Porque está no centro da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é para qualquer pessoa. Não é. Fizemos muitas coisas nesse ano de 2020. Realizamos muitas coisas. Deus foi conosco, Deus nos conduziu. Deus fez milagres. Deus operou milagres. O diabo atacou, nos enfraqueceu. Pessoas se afastaram, pessoas se aproximaram de Deus. E tem sido assim. Muitas vezes, coisas maiores não aconteceram na sua vida, é porque você mesmo não se permitiu. Se algumas coisas não se ajustaram na sua vida, não foi a vontade de Deus, foi sua vontade. Algumas vezes o Senhor nos ajusta a sua vontade, ou algumas vezes Ele cessa a boa vontade de Deus para a minha vida, para que você acorde e entenda que não dá para a gente caminhar sem fazer a vontade de Deus. Eu repito de novo, fazer a vontade de Deus dói. Fazer a vontade de Deus é algo muito dolorido, machuca. A gente fica quebrado, a gente chora, a gente lamenta, a gente dobra os joelhos, a gente chora, a gente clama. Deus muda situações, não por causa da nossa vontade. Às vezes Deus cumpre a sua vontade, muito embora você não queira fazer a vontade de Deus. Deus sempre tem um propósito na vida de todas as pessoas. E se Ele não cumpriu todos os propósitos neste ano, Ele há de cumprir. Ele há de realizar. Agora, em nome de Jesus, igreja, você que nos ouve, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você sofreu tantos agravos
não foi do inimigo, foi consequência dos seus pecados em não obedecer a Deus. Coisas que não aconteceram na sua vida, não foi seta de Satanás, foi a tua desobediência. E tem sido a marca do tempo que se passou e do tempo que está por vir. A desobediência tem marcado gerações. Nesse exato momento, tem pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus em algum lugar, mas na verdade em nenhum momento ele consultou a Deus se era boa e perfeita e agradável a vontade de Deus estar nesse lugar que você está agora. A minha palavra, queridos, de introdução, é uma palavra que não estava no script do meu sermão, mas é uma palavra que Deus revelou no meu coração ainda de ontem para hoje. Eu não dormi, e o médico falou que eu tenho que dormir 8 horas, eu dormi 3 horas, e ele falou: pastor Gidiel, se você não dormir 8 horas, o seu corpo não vai aguentar, porque você está com quase 61 anos, você precisa entender isso, ou então você não vai se aguentar, e ninguém vai aguentar você. E eu tenho que mudar a minha forma de agir, de dormir, de comer, de alimentar. Vamos ter que fazer algumas mudanças, e elas são necessárias. Por isso que eu estou dizendo para vocês, para a gente fazer a vontade de Deus, muito embora seja dolorido, vale a pena no final. É fácil a gente perder alguns quilos? É fácil, irmã Rosana? É fácil, Enoque? Dói. Você tira algumas coisas que você ama e que você gosta, mas no final não vale a pena? Vale a pena. Deus falou muito ao meu coração: eu não vou dar mais susto à minha esposa. Eu não sei o que houve, estou fazendo vários exames, mas eu não quero dar mais susto da minha esposa, porque ela passa mais mal do que eu. Acho que ela morre antes do que eu, né, Cristiane? E a gente vai aprendendo essas lições, e são lições que tem que ficar para a vida toda, queridos. Coisas que você sabe que não pode fazer, coisas que você sabe que desagrada a Deus. Isso a gente precisa compreender e entender. Quando você não toma iniciativa de entender aquilo que Deus está falando com você, você vai quebrar, você vai se machucar, você vai se ferir, e você vai ferir outras pessoas. Então, em nome de Jesus, você que me ouve aqui nesta noite, você que está aqui, louvado seja o teu nome, o nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu vou ler um texto de Jonas, no capítulo 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe. Ou seja, Jonas, faz a vontade de Deus. Jonas, obedeça, Jonas. Faz o que você sabe fazer muito bem. Você é um profeta de Deus. Há pessoas carentes, há pessoas que vão morrer sem salvação, sem a compaixão, sem a misericórdia de Deus. Jonas, vai a Nínive e prega a palavra de Deus. Eu sou profeta? Não, a era profética acabou, mas nós somos profetas para levar essa palavra verdadeira, eficaz, as escrituras ao coração de todas as pessoas, até para aquelas pessoas que você tem muita dificuldade de relacionar. Esse é o Evangelho. Então diz a palavra do Senhor: então Jonas dispôs a fugir da presença de Deus. Ou seja, Jonas não fez a vontade de Deus. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, há um caos instaurado em nossas vidas, como ministro do Senhor, como pessoa que você é. Quando você não faz a vontade de Deus, você causa um caos na sua família, na sua parentela, na igreja. E todas as vezes que nós, em conexão com Deus, em obediência ao Senhor, a gente faz a vontade de Deus, irmãos, as coisas fluem. E aí eu vou repetir de novo: às vezes as coisas têm que ficar bastante ruins para depois melhorar. Às vezes o Senhor tem que nos amassar.
Ele tem que nos quebrar todos, sabe? E fazer de novo, para que você entenda, para que eu entenda, que você vai melhorar, até que você cumpra a vontade de Deus na sua vida. Quando vejo a irmã Luana aqui hoje, né, irmã Luana? Que trabalho foi, mas valeu a pena estar aqui. Que muitas orações, quantos clamores, quantos joelhos dobrados, e a gente diz, valeu a pena ela está aqui, dando frutos. E cada um de vocês tem uma história para contar do que Deus anda fazendo, mas no que Deus quer fazer mais, abundantemente mais. Então, quando nós saímos da presença de Deus, mas ninguém pode fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que Ele pagou uma passagem, pegou qualquer navio, foi para onde Deus não tinha designado. Quantas e quantas vezes, nesse exato momento, você foi para um lugar que Deus falou para você não ir? Quantas pessoas que nos ouvem agora estão em lugares que Deus falou para você não estar e você está? E a minha pergunta nesta noite: o que aconteceu com Jonas pode acontecer com você? Você que me ouve, pode acontecer comigo. Sacrifício, resignação, dor. A minha pergunta, quando a gente lê a história de Jonas, Jonas foi para o porão. Quantas pessoas ao longo de 2020 ficaram no porão? Os outros que se viram. O problema deles, quero ficar no meu porão e quero dormir. Quantas pessoas? Na pandemia, estão no seu quadrado agora, no seu grupinho. Para mim, o que me basta é estar aqui, no meu porão e deitado no meu sono. Quantas pessoas ao longo de 2020 ficaram em seus porões, enquanto lá fora, os vendavais, as tempestades estavam acontecendo na vida de tantas pessoas, que foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente causa tempestade na vida das pessoas. Os ventos fortes vêm sobre a vida das pessoas e a culpa é sua, não é de Deus. É em você não obedecer a Deus, não ter um relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, porque quando você entende isso, você não é dessas pessoas que causa ventania temporal na vida das pessoas. Jonas fez isso. Jonas também fez os marinheiros do barco perderem tudo que eles tinham, suprimento. Isso é dolorido, amados. Tentar aliviar, jogando as cargas, os alimentos para fora do mar, para que então a tempestade cessasse. A tempestade não era causada por ventos que não fosse vento de Deus, era vento de Deus, mas o vento era para Jonas. Jonas que tinha que estar lá fora, não no porão, e às vezes nós estamos no porão, enquanto as pessoas estão lá fora. Jonas cai em si, e tem muita gente nesse exato momento, como a nossa irmã Miriam falou, clamando os seus deuses. A Bíblia diz que cada um clamava o seu Deus e nada acontecia. E aí, no cômodo, no seu porão, na inércia de Jonas, alguém pergunta: você vai ficar aí, cara? Você vai continuar aí? A gente aqui quase morrendo. E aí que Jonas acorda. Ou melhor, as pessoas acordam Jonas.
que mais, meus irmãos, me surpreende na história de Jonas é que Jonas não tem nem coragem de morrer. Jonas não tem nem coragem de se jogar no mar. Ele pede para que as pessoas façam isso. E a Bíblia diz que quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. Será que nesta noite você causou algumas tempestades? Será que nesse exato momento há pessoas que estão vivendo uma tempestade por um detalhe seu? Por um detalhe que você deixou de fazer o caminho de novo, ou de refazer o caminho, um detalhe só. Eu concluo, eu termino aqui dizendo o seguinte. Preste atenção aqui, queridos. Por mais desobedientes que somos, Deus quer que sejamos obedientes e que a gente faça a vontade de Deus. Porque a Bíblia é tão clara e está cheia da palavra de Deus nesse texto de Jonas em 3 capítulos. A Bíblia diz que eu não vou desistir de Jonas. Meu Pai, queridos, o homem foge da presença de Deus, foge da vontade de Deus, mas Deus não está olhando só para Jonas. Deus está olhando para cada um de nós aqui, e está olhando para esse mundo todo e chamando Jonas para cumprir a sua missão aqui na terra. Mesmo que você às vezes não goste, mas o Senhor quer cumprir a sua vontade nesse tempo, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. A Bíblia diz que Deus faz o que faz. Por isso que eu falei que às vezes a gente tem que ficar um pouquinho ruim para melhorar. Para onde Jonas vai? Para dentro de um peixe. Eu não sei como era esse peixe, a Bíblia não diz, mas era um grande peixe. As algas enrolavam ele. E a minha pergunta, eu repito, será que Jonas precisava estar lá no ventre do peixe? Não. Mas foi lá, querido, todo quebrado, machucado, foi lá que ele clama o nome do Senhor Jesus. Então Deus vai, ouve a oração de Jonas. Jonas agora vai para uma cidade que ele deveria ter ido antes. E lá, queridos, muito contra a sua vontade, ele cumpre a vontade de Deus. Dói, mas valeu a pena. Porque foram quase ou mais de 120 mil pessoas que se renderam aos pés do Senhor, que se humilharam debaixo da potente mão de Deus, que se renderam ao Senhor Jesus. Nesse tempo, querido, de muitas lutas, faça a vontade de Deus valer na sua vida. Conserta o que você tem que consertar. E por favor, não faça o que Jonas fez nos seus últimos momentos. Não sinta ciúmes de uma planta, sabe? Estava lá na sua sombra, sentiu ciúmes porque o Senhor acabou com a sombra dele. E aí o Senhor vai dizer, quer dizer que você teve misericórdia dessa planta que cessou, que morreu e não teve de quase 120 mil pessoas? Queridos, nesse exato momento, a minha oração aqui, de introdução, é que eu e você faça a vontade de Deus. Porque saber você sabe, dói, mas vale a pena, queridos. Será que você remiu esse tempo? Será que nesse tempo de pandemia você teve o privilégio de parar um pouquinho aqui com essa palavra aqui, ó? O que você fez espiritualmente na relação com Deus ao longo desses ao longo desse ano de 2020?
A gente fez muita vontade dos nossos filhos, do nosso cônjuge. A gente fez vontade para vários tipos de pessoas. A gente fez muitas coisas, mas será que você fez a vontade de Deus? É nisso, meus irmãos, que eu deixo essa introdução. Será que tudo que você fez, de verdade, foi da vontade de Deus em 2020? Será que em tudo que você fez, você percebeu a mão de Deus? Foi oração, foi resposta de oração. Irmã Vânia, vem aqui, por favor, querida. Coloca a música da Vânia. Ela vai cantar de novo para encerrar, irmã Vânia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava falando com Deus assim: Senhor, eu quero essa música, porque essa música tem a ver com tudo que nós ouvimos aqui. E eu falava: Senhor, será que a Luana canta essa música, Senhor? Senhor, será que a Vânia canta essa música? Senhor, eu preciso ouvir essa música hoje. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A conexão. A conexão. Quando você ora a Deus, quando você chama a Deus para perto de você. Eu falei: Senhor, eu sobrevivi. Senhor, eu estou vivo. Eu não passei pela Covid, graças a Deus. Mas eu perdi tantas pessoas que eu amava, queridos. Perdi pastores que eu amava. Semana passada, 4 pastores da Assembleia de Deus aqui em Nova Iguaçu. Nunca conheci. E a gente faz vista grossa ainda para a Covid. Ela não me pega. Gente, eu quero dizer a todos que nos ouvem, a igreja, eu sobrevivi. Você sobreviveu a todos os impactos dessa pandemia. Nós estamos de pé. Porque se nós não estivermos de joelhos fazendo a vontade de Deus,